E a palavra do Senhor diz aqui algo muito importante para nós. Diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que quando uma pessoa ouve a voz de Deus, ela vai trazer a bênção de Deus para a vida dela. Muitas pessoas correm atrás da bênção, vão atrás de um ritual religioso, atrás de uma forma de alcançar a bênção de Deus. E Deus nos mostra aqui que a obediência faz com que a bênção nos alcance. Então não é nós correndo atrás da bênção, correndo atrás de alguém, e sim é a bênção vindo até nós. Quando nós guardamos os mandamentos, as orientações, quando nós ouvimos a voz do Senhor. Pincelando aqui por cima, o que seria na prática ouvir a voz de Deus? Por exemplo, Jesus disse que quem ama guarda os mandamentos. Uma pessoa que ela ama Jesus, ela tem que guardar a palavra. E o que o Senhor Jesus fala? Que Ele e o Pai virão a essa pessoa e farão nela morada, que é a paz, é a presença do Espírito Santo dentro dela. Só que o que acontece? A pessoa quer a bênção, quer o Espírito Santo dentro dela, mas muitas vezes ela não guarda a palavra, ela não obedece. E a nossa fé tem que estar firmada na obediência à voz do Senhor. Eu amo, eu guardo os mandamentos, eu obedeço, e Ele, o Pai, vem e faz morada dentro de nós. Então é necessário ouvir a voz, obedecer, e a bênção do Espírito Santo vai vir sobre nós. Leva para o lado familiar. A pessoa quer a bênção no casamento, no relacionamento familiar. Pastor, eu quero que a bênção alcance a minha família. Eu tenho que obedecer, eu tenho que amar os meus familiares, liberar perdão, ser um pacificador, praticar a palavra, seja no relacionamento conjugal também, É aquela pessoa que reconhece o marido, reconhece a esposa, chega a comparar, A palavra compara o homem com Cristo e a mulher com a igreja. Um tem que respeitar o outro, um tem que estar realmente reconhecendo o outro, se doando um pelo outro. E aí às vezes acontece da pessoa querer essa bênção no casamento. Eu queria que a bênção alcançasse o meu casamento, mas eu não escuto a voz de Deus, que eu tenho que me doar, que eu tenho que ser um só com o meu cônjuge, ou até mesmo que eu tenho que ensinar o meu filho, que dá trabalho corrigir, dá trabalho ensiná-lo. Então quando eu não escuto a voz de Deus, a bênção não vai me alcançar. Se eu escutar e obedecer, a bênção me alcançará. Aqui nós estamos vendo só esse primeiro versículo de Deuteronômio 28, primeiro e o segundo, Só que também na continuação fala: quando eu ouço a voz de Deus, a bênção me alcança. E aí várias bênçãos falam em todas as áreas, mas também na continuação diz: se eu não escutar, se eu desobedecer, a maldição vai me alcançar. E aí que entra nós entendemos
que se eu escuto e obedeço, a bênção me alcança. Se eu teimo, não quero escutar, não libero perdão, não pratico na minha família a misericórdia, a paz, não ajo com sabedoria, então a maldição vai me alcançar. Infelizmente, muitas pessoas não praticam, mas querem a bênção. Ela quer a bênção, mas não quer obedecer. E tudo na nossa vida, meus irmãos, está baseado na obediência. A nossa fé, ela realmente vai levar à obediência. Lembra do livro de Tiago, onde fala: a fé sem obras é morta, porque quem crê vai obedecer. E até diz lá: até os demônios creem e estremecem. Quer dizer, mas eu acredito na existência de Deus. Até os demônios acreditam. A questão é eu obedecer, eu escutar a voz do Senhor. É o ato de escutar a voz dele, obedecer, que vai trazer a bênção. Veja que a bênção me alcançará. Eu posso ir para outra cidade, para outro país, aonde eu estiver, a bênção irá até mim e me alcançará. É ao contrário do que a gente vê aí, um desespero das pessoas correndo atrás da bênção, querendo ir até alguém que diz que vai abençoá-la, um ritual que vai mudar a vida dela, e aí muitas pessoas acabam se enganando, porque se eu não obedecer, Deus não irá me abençoar. E ao contrário, a desobediência vai gerar maldições na minha vida. Deus nunca disse: corra atrás da bênção. Deus diz: ouve a minha voz, obedeça. Se você crê na existência de Deus, obedeça a voz dele, que ele é superior, que ele é poderoso, e as bênçãos dele irão nos alcançar em nome de Jesus. A gente falou da vida espiritual, da família, leva para o lado financeiro. Tem pessoas que quando fala de perdão, ela glória a Deus, aleluia. Fala de paz, eu quero paz. Quando fala de ser dizimista e ofertante, ela já fica braba, porque tem no coração dela uma avareza, e aí ela não quer obedecer na fidelidade do dízimo. Mesmo Jesus falando lá em Mateus 23, ele compara o dízimo com o mosquito e o restante da lei com um camelo, mas ele diz: tem que ser feito, tem que ser coado, tanto o mosquito quanto o camelo. Só que aí a pessoa olha, muitas das vezes ela diz: não, eu creio que Deus vai me prosperar, mas sem obedecer a palavra. É a obediência que traz a prosperidade. Eu obedeço o que está escrito, a voz de Deus, e as bênçãos me alcançarão. Pastor Leonardo, mas afinal de contas Jesus morreu por nós, ele nos ama, ele derramou o sangue dele por todos nós. É só eu acreditar e posso continuar desobedecendo, que não tem problema nenhum, Deus vai me abençoar igual. Eu quero mostrar agora para você duas passagens que o próprio Jesus mostra que ele não concorda com a desobediência. Inclusive ele mostra que quem seguir a desobediência vai trazer maldição para a sua vida. Então, quem tem fé, obedece. Quem crê nele vai renunciar à sua vontade para ouvir a voz de Deus e obedecer à voz do Senhor. Quer ver uma coisa? Nós estamos em Deuteronômio 28, onde fala que as bênçãos nos alcançarão quando ouvimos a voz de Deus, guardamos os seus mandamentos. E agora eu quero mostrar para você lá em João, no capítulo 8, aonde aí na palavra fala aquela passagem bem famosa, que você já deve ter ouvido falar, da mulher adúltera, E aí, só para destacar aqui, para a gente ver que o ministério de Jesus, quando a gente fala de Jesus, muitas pessoas só pensam que Jesus só curava e fazia milagre, e só isso, E muitas pessoas querem esse Jesus só, não o Jesus que ensina renúncia da carne, guardar mandamentos.
Muitas pessoas, Deus é amor, Ele só quer me amar, me curar, me libertar, e eu posso continuar fazendo o que eu quiser. E Jesus não era assim, Ele ensinava as pessoas. E aqui no capítulo 8 fala isso. No versículo 1 diz assim, porém Jesus foi ao Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo. João capítulo 8. Voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E olha só, e assentando-se os ensinava. O que Jesus fazia? Ensinava que os limpos de coração verão a Deus, ensinava que o que sai da boca contamina o homem, ensinava que nós precisamos agradar a Deus, obedecer à voz dele. Quer dizer, ele ensinava as pessoas. Não diz aqui, ele montou um cenário para fazer lá milagres extraordinários, para que as pessoas viessem, multidões, e fossem curadas. Não, diz aqui que ele se assentou para ensinar. Lembra do início? Deuteronômio 28, Deus diz: se ouvir a minha voz. Então Jesus, o que ele fazia? Falava a palavra de Deus, e quem escutasse a palavra de Deus era abençoado por ele. E aí aconteceu aqui, resumindo a história, né? Você conhece, que aí veio alguns fariseus e insistiram ali para que ele julgasse a mulher que foi pega em adultério, todos com pedras na mão para jogar na mulher. Jesus diz: quem não tem pecados, atire a primeira pedra. E aí muitas pessoas olham para esse texto até agora e diz: ninguém pode me julgar, porque Jesus não julgou essa mulher. Ele disse que não era para jogar pedra, ele perdoou, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida e Jesus sempre irá me perdoar. Só que Jesus não mostra isso aqui. Na parte final, quando todo mundo largou as pedras, olha o que Jesus fala para essa mulher. E ela disse: ninguém, Senhor, ninguém está ali para condená-la, né? Que Jesus pergunta para ela. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Mas olha o que ele diz para ela: vai-te e não peques mais. Ou seja, vai e não desobedeça mais, porque se você continuar desobedecendo, a maldição virá. Vai, eu te perdoo, você está perdoada do teu pecado, mas não continua nele. Quer dizer, obedeça a Deus, não desobedeça mais. Jesus diz: vai e não peques mais. Só que muitas pessoas falam: mas Jesus é amor, agora ele perdoa. Só que quando eu creio em Deus, eu creio nele, eu vou obedecê-lo. Lembra que Jesus diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se eu amo, eu vou guardar. Se eu creio nele, eu sei que a palavra dele é o melhor para mim. A palavra dele vai trazer as bênçãos para a minha vida. Então, se eu creio realmente, eu sei que ele é infinitamente mais sábio. E se ele me pede algo e eu faço em obediência, ele vai me honrar. Como a palavra diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e ao seu tempo ele vai te exaltar. Muitas pessoas não se colocam debaixo da poderosa mão de Deus e quer a bênção. Quando que eu me coloco debaixo da mão dele? Quando eu escuto a sua palavra, os seus ensinamentos. Veja que Jesus ensinava as pessoas, e quando vem uma mulher em pecado, ele perdoa, não condena, mas ele diz: vai e não peques mais, não continue desobediente. Muitas pessoas esquecem dessa parte, e ela só lembra que Jesus perdoa, que o sangue dele perdoa, e aí ela segue um caminho de desobediência a Deus, achando que a bênção vai vir da mesma forma. Irmãos, não podemos nos enganar. A bênção vem para nós
nossa vida através da obediência à palavra de Deus. Se eu tenho fé, eu obedeço. Olha para os heróis da fé, eles creram e obedeceram à voz de Deus e tiveram grandes vitórias, grandes resultados. Eu creio em Deus, mas eu não obedeço a palavra, então isso não é uma fé com obras, uma fé genuína. Pastor Leonardo, mas essa situação aí não é tão séria. Jesus só fala, vai e não peques mais. Eu quero mostrar para você agora Jesus numa outra passagem que ele fala novamente sobre isso. Quer ver? No capítulo 5 aqui de João, nós estamos no 8, né? No capítulo 5 também, eu só vou citar aqui por cima para você saber mais ou menos qual é a passagem que a gente está lendo. Se você quiser ler mais em casa, é aquela passagem do tanque de Betesda, aonde existia muitos enfermos ali, e Jesus foi até um homem que 38 anos estava paralítico numa cama. E Jesus diz para ele: olha, você quer ficar curado? Daí ele vem com aquela conversa, ninguém me joga no tanque e tal. E aí Jesus diz: toma o teu leito e vai para tua casa. E ele acredita, pega a cama e vai para casa. E ele é curado ali naquela hora. Só que logo depois Jesus encontra com esse homem no templo. E aí o que Jesus fala para esse homem? Olha o que ele diz no versículo 14, João 5,14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, olha como é forte, aqui é a declaração de Jesus, hein, irmãos? Eis que já estás são, você já está curado, não peques mais, não desobedeça mais. Para quê? Para que não te suceda alguma coisa pior. Olha só, lembra também aquela passagem onde ele diz que quando um demônio sai de uma pessoa, um espírito imundo sai e ele consegue voltar para aquela pessoa, o estado dela se torna 7 vezes pior, né? Jesus fala também sobre isso. E aqui Jesus vira para esse homem e diz: 38 anos você estava com maldição na tua vida, paralisado, 38 anos com essa maldição por causa do pecado. É isso que Jesus está dizendo. E ele fala: você está curado, você foi perdoado, não peques mais. Para quê? Por que não é para pecar mais? Para que não te suceda alguma coisa pior. O que seria pior, irmãos, do que 38 anos paralítico, ali sofrendo sem conseguir sair de uma cama? E Jesus diz: olha, se você não obedecer, se você continuar pecando, desobedecendo, vai acontecer coisas piores com você. Então é uma coisa, uma advertência muito séria que Jesus faz. Só que muitas pessoas não enxergam muitas das vezes isso, ou não querem enxergar. Ela quer enxergar só o Jesus que perdoa, que ela pode continuar pecando, que o sangue dele vai lavar ela e pronto, e acabou, que ela não precisa ser tão obediente, que ela não precisa seguir tanto assim a palavra, né? Ou que ela vai fazer lá, subir no monte para receber a bênção, ou vai pagar um voto e vai alcançar a bênção. Pois nós vimos hoje, Deus não mostra em nenhum momento que nós vamos correr atrás da bênção. Deus deixa bem claro: se eu obedeço, ouço a voz dele, guardo os seus ensinamentos, as bênçãos me alcançarão. Jesus disse: os sinais seguirão aos que creem. Quem crê, obedece.
Quem crê vai trazer sinais para a sua vida. Quem crê, a bênção vai alcançar esta pessoa. Agora, crê no que? Nos ensinamentos de Jesus, na palavra de Deus, nos princípios que Deus estabelece na Bíblia Sagrada. Quando eu creio nisso e obedeço, as bênçãos me alcançarão. Se eu sei que é errado, Deus me mostrou que eu não posso ficar magoado, que eu não posso andar na mentira, no vício, na infidelidade a Deus, na infidelidade conjugal. Deus mostrou tudo que eu não posso fazer, mas eu continuo fazendo, continuo desobedecendo. Eu trarei coisas piores na minha vida, maldições virão. Então temos que abrir os olhos, porque muitas pessoas não conseguem entender o porquê que as bênçãos não alcançam ela e porque talvez as maldições estão acontecendo. Porque quando há desobediência, está se mostrando que não há fé, que não há amor. Porque quando eu amo, eu obedeço, eu guardo o ensinamento dele, e aí as bênçãos ele garante, as bênçãos me alcançarão. Desobediência, maldições vão alcançar. Jesus, aí a pessoa pode pensar, não, mas é no Velho Testamento isso. Jesus deixa bem claro: não peques mais, não desobedeça mais. Para quê? Para que não te suceda coisa pior. Então é possível hoje a pessoa desobedecer e trazer sobre a sua vida coisas piores. Mesmo Jesus perdoando, mesmo Jesus fazendo uma cura como ele fez aqui na vida desse homem que estava paralítico, ele poderia continuar desobedecendo e acabar com toda a bênção que ele recebeu, com todo o perdão que ele havia recebido. Ele iria trazer maldições para a sua vida. Então vamos crer, vamos amar Jesus e vamos guardar os seus mandamentos, os seus ensinamentos. E ele afirma, ele garante, as bênçãos nos alcançarão em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos guardar a palavra, porque as bênçãos irão nos alcançar.